Olá, meus queridos alunos, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar artes. Vocês gostam, né? Nós vamos trabalhar artes com o assunto pontilhismo. Nós vamos pegar o nosso livro, não é? Vocês vão colocar na página 39. 39. Coloque a data de hoje, tá, meus amores? Nós vamos trabalhar da página 39 até a página 47. Vocês vão encontrar vários trabalhinhos aí com pontilhismo, tá bom? Então, observem direitinho o nosso assunto, tá? Para vocês poderem resolver as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Com o assunto pontilhismo nas páginas 39 a 47. Vamos lá? Pontilhismo, não é? É uma técnica de fácil percepção e com uma característica bem peculiar. O pontilhismo surgiu na França por volta de 1880. Assim sendo, essa técnica é realizada na pintura a partir de pequenas pinceladas, que formam um conjunto de pequenos pontinhos. Então, aqui, não é? Nós já trabalhamos em sala de aula, pontilhismo, tá? Então, aqui vocês vão rever o assunto, tá? Nós fizemos algumas atividades em classe, tá? Então, aqui, né, o pontilhismo surgiu na França, tá? No ano, a partir, em volta, né, de 1880, então faz muito tempo, tá? Que essa técnica é trabalhada. Então, aí, ela utiliza o quê? São pequenas pinceladas que formam um conjunto de pequenos pontinhos, tá? Então, nós vamos verificar algumas obras aqui aonde foram utilizadas, onde foi, né, utilizada essa técnica. Então, vamos lá. O pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista, né? Então aí consistia o impressionismo, né, consistia em transmitir as impressões recebidas, enquanto que aqui não é? O pontilhismo vai ser algo diferente, tá? Impressionista em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam pela justaposição, não é? Justaposição quer dizer que vai ser uma pintura em cima da outra, tá? Uma mistura óptica nos olhos do observador, não é? Então, quando o observador verificar a imagem, não é? Ele não vai, se ele olhar de longe, ele não vai perceber o tipo de técnica que foi usada, que foi utilizada vários pontos, né, várias pinceladas, uma em cima da outra, justaposição, tá? Então, aí, se você observar bem de pertinho no seu livro, você vai verificar esta técnica. Esta técnica baseia-se na lei das cores complementares, avanço científico impulsionado no século XIX. Trata-se de uma consequência externa dos supostos ensinamentos dos impressionistas, segundo os quais as cores deviam ser justapostas e não entremescladas, deixando à retina a tarefa de reconstruir o tom desejado pelo pintor, combinando as diversas impressões registradas. Então, aqui, os pintores que utilizaram o pontilhismo, eles conseguiram chegar em vários tipos de tons utilizando essa técnica. Tá? Então, o quadro que vocês estão verificando aí, olhando de longe, né, não dá para ver direitinho. Foram várias pinceladas, tá? Tipo pinceladas como se formassem pontos, né? Mas foram pinceladas grandes, tá? Então, aí o quadro Um Banho em Asnieres, de 1884, tá? Então, aí vamos continuar.
verificando cada obra, né? E também vocês vão conhecer os principais pintores, tá? Que fizeram parte desse movimento, né? Dessa técnica. No caso aqui, o Seurat, tá? O Georges Seurat fez esta obra. Outra obra aqui, né? Do Georges Seurat, o Senna em La Grande Jatte na Primavera. Foi pintado em 1888, não é? Então, aí observando bem direitinho agora dá para ver, não é? A técnica que eles utilizavam, né? Dava para observar que eles conseguiram fazer um clareamento parecendo o sol, não é? A luz do sol. Foi a justaposição de cores que eles utilizavam aí, junto com a técnica, né, das pinceladas ou dos pontos. A técnica de utilização de pontos coloridos justapostos também pode ser considerada o culminar do desprezo dos impressionistas pela linha. Então, eles não utilizavam linhas aqui, não eram só pontos, pinceladas, tá? Então, aqui é uma vez que esta é somente uma abstração do homem para representar a natureza. Esta técnica foi criada na França, com o grande impulso de Georges Seurat e o Paul Signac, em meados do século XIX. A denominação do movimento como pontilhismo só foi designada ao estilo na década de 1880, a fim de ridicularizar e rebaixar o trabalho desses artistas. Outros movimentos também usaram técnicas parecidas, como o neoimpressionismo, mas com pinceladas mais largas. Então, aí mais uma obra, né, que é a Torre Eiffel, de 1889, pintada por Georges Seurat. Outra obra aqui, tá? Mais uma vez, né, verificando que foi utilizado as pinceladas, né, os pontos aqui, dá para ver benzinho, bem claro, né, que foi utilizada a técnica de pincelagem, utilizado vários pontos, tá? Então, aí vocês estão observando, né, que esta obra dá para verificar os tons que foram utilizados, né, dando a impressão que está de dia, né? Que o sol aqui, então conforme que as pinceladas, as cores que eles vão utilizando, não é? Técnica do pontilhismo. A partir do impressionismo, os artistas passaram a sair do estúdio e indo pintar a natureza sobre o efeito da luz, a partir de pinceladas livres, ligeiras. O pós-impressionismo seguiu uma parte do estilo que já havia sido instaurado, embora fazendo uso de uma técnica distinta. Os pintores pontilhistas, por exemplo, permanecem pintando paisagens exteriores, né? Até agora nós só vemos paisagens, não é, da natureza, paisagens que são externas, tá? Não tá nada dentro da casa, dentro de algum ambiente, não. São mais paisagens externas, embora deixando de lado as pinceladas leves e privilegiando o uso da técnica. Preocupados com a elaboração do quadro, os artistas pontilhistas uniam, né, as cores primárias, ao invés de as mesclarem na palheta para depois as aplicarem na tela. Vamos verificar aqui, não é? A vida de Georges Seurat, nascido em 1859 e faleceu em 1891. Então, Seurat, em especial,
reduziu as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no conjunto, permitem perceber uma cena. Então, ao invés de grandes pinceladas, né, como eram feitos os pontilhos, ele começou a fazer outro tipo de técnica aí, com os pontos uniformes, tá? Permitem perceber uma cena, né? Que permitisse perceber evidente uma cena. Essa técnica ganhou o nome de pontilhismo. As figuras são representadas com fragmentos ou pontos, cabendo ao observador percebê-las como um todo plenamente organizado. Então, aí não é o início do Georges Seurat com o pontilhismo, com a técnica do pontilhismo. Tarde de domingo na ilha de Grand Jatte. Então, observe nessa paisagem aí que os Georges, né, Seurat, que nessa paisagem, o que que ele fez, né? Ele conseguiu criar áreas de luz e sombra, tá? Com os pontinhos, tá? Utilizando aí o amarelo, né? Que nos dão, né? A ideia de luz, tá? Como vocês estão observando nesta imagem, nesta tela, não é? Perceba na obra ao lado, Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jatte, de 1884 a 1886, a evidência de como a figura foi construída a partir de pequenos pontos. Observem também como Seurat conseguiu criar áreas de luz e sombra. Olha só, aqui a área de luz e de sombra, né? A gente nem pensa que ele utilizou pontos, né, para criar essa visualização aí para gente ter ideia que tem luz e que tem sombra. Os pontinhos amarelos nos dão a ideia de luz e sol, luz do sol. Os pontinhos mais escuros nos sugerem as sombras causadas pelas copas das árvores e pelas sombrinhas das mulheres. Muito bonito, não é? E essa técnica também que foi usada. Paul Signac. Signac foi outro grande pintor que dominou a técnica pontilhista. Ele gostava de observar o movimento da água no mar e nos rios e procurou registrá-los em muitas de suas obras. Então, aí não é mais a vida, né? Um pouco falando agora sobre o Paul Signac, mais um, né, que fez parte do início aí do movimento da técnica do pontilhismo. Mais um trabalho aqui, A Boia Vermelha, de 1895. Observem em sua obra ao lado A Boia Vermelha, de 1895, os pequenos pontos coloridos que, colocados lado a lado, formam todos os elementos representados. Nós temos aí o céu, as casas, as embarcações, a água, a boia e o reflexo de tudo isso na água. Olha só. Então, aqui, não é? Com vários pontos, né? Foi feita essa obra de arte. Falando agora de outro também que seguiu a técnica do pontilhismo, que foi Vicente Van Gogh. Ele foi um pintor pós-impressionista, frequentemente considerado um dos maiores de todos os tempos. Ele sofria de surtos mentais, o que fazia refletir na sua pintura os seus sentimentos. Aqui uma obra dele, não é? A Vinha Encarnada. Ele estudou na cidade de Haia e fez pinturas a parte do cotidiano dos camponeses, que observava no dia a dia. Lá só conseguiu vender o único quadro em vida por 400 francos. Então, aí mais um que seguiu, não é? Com esta técnica de pontilhismo. Aqui eu trouxe para vocês, né,
um desenho com pontilhismo. Isso foi um desenho, né? Utilizando essa técnica, isso é um desenho atual, tá? Que foi feito por um aluno. Então, aqui, vocês vão ter o privilégio de fazer no livro de vocês, tá? Alguma obra utilizando esta técnica. Então, vocês vão fazer essas atividades no livro de vocês, tá bom?